Mais uma vez, boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos hoje dando continuidade aos nossos estudos de quarta-feira, com o nosso tema maior, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso subtema do nosso último estudo anterior, chamado Justiça Social. Lembrando que nós vivemos em uma sociedade extremamente desigual. Existem poucos que têm muito, e muitos que têm pouco. Mas erra quem pensa que essa é uma situação apenas do Brasil e de nosso tempo. Mesmo na Bíblia, escrita há milhares de anos, registra o peso da desigualdade social. A pergunta que podemos fazer é: como Deus quer que lidemos com essa desigualdade social, essa injustiça social? E a resposta é: Deus quer que nós tratemos com justiça. E é isso que vamos ver no estudo de hoje. Nós vimos na aula passada, só rememorando o último estudo, que Deus deixou algumas diretrizes para amenizar as dificuldades dos mais vulneráveis socialmente. Estou falando aqui daqueles 2 expedientes que o Senhor utilizou, que foi o ano sabático, ou seja, no 7º ano os escravos sairiam livres e remunerados da mão do seu Senhor para poder começar uma vida nova. E também tem o ano do jubileu, o 50º ano, 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. No ano seguinte seria o 50º ano, o ano do jubileu. Então aquelas terras que foram vendidas deveriam retornar aos seus proprietários de origem. Eram esses 2 expedientes que Deus colocou para mostrar à sociedade que deveria existir uma justiça maior do que simplesmente consumismo. Mas hoje nós vamos ver que Deus deu mais do que estes expedientes para ajudar o seu povo. Vamos ver pelo menos mais 2 situações das muitas. Deus distribuiu mecanismos de justiça na estrutura da sociedade israelita, no Antigo Testamento, que promovem a justiça social. Nós vamos ver 2 desses, mais 2 desses hoje. Nós vimos 2 na quarta-feira passada, o ano sabático e o ano do jubileu, e hoje nós vamos ver mais outros 2 expedientes. E o primeiro deles pode ser resumido na expressão: não colha todos os recursos da sua videira ou do seu campo. Isso está baseado lá no livro de Levítico, em seu capítulo 19, verso 9, que diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não é difícil pensar, meus irmãos e irmãs, que nas comunidades antigas, principalmente aquela que está registrada no período bíblico, a sociedade era, na maior parte, rural. Viviam essencialmente da agricultura, que é ali com o campo, com a lavoura, com os vinhedos, com as oliveiras, e também com a apicultura, que é a lida com os animais. Ovelhas, bois, são animais que fazem parte do convívio do israelita. Vide, por exemplo, no 10º mandamento, lá está escrito: não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? Não cobiçarás nada do teu próximo, não cobiçarás a casa e nem o boi do teu próximo. Está lá também a figura do boi, lá nos 10 mandamentos, para demonstrar que a sociedade é uma sociedade na época muito rural, não era como hoje, tão urbana quanto estamos. Também não é difícil de perceber que mesmo as comunidades mais urbanas dependiam do comércio desses itens agrícolas, ou seja, mesmo as cidades que existiam, que viviam do comércio, possuíam também dependência de elementos agrícolas, e isso era comercializado nas cidades. A pergunta que precisamos pensar é: como é que ficavam os mais pobres numa situação como essa? Bom, nós temos aqui
quando a Bíblia trata sobre pobreza e necessidade, um tipo de trio que é muito comum, de pessoa que representa as pessoas mais frágeis socialmente falando no Antigo Testamento, que é a viúva, o órfão e o estrangeiro. E aí nós vamos ver como é que cada um desses personagens se situava no momento, numa sociedade israelita. A viúva, por exemplo, principalmente no Antigo Testamento, o homem era quem conseguia o sustento da família. Não esqueçamos que é uma sociedade patriarcal. Morrendo o homem, caso uma família não tivesse construído ou herdado bens suficientes para promover sua própria subsistência, as viúvas ficavam em dificuldades financeiras. Veja o caso de Ruth. Ruth disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Isso está em Ruth 2, capítulo 2, verso 2 a 3. Esta ideia, esta expressão de vou ao campo pegar espigas, dialoga com o texto que foi citado no começo, quando o texto lá diz assim: olha, quando você fizer sua colheita, não recolha tudo não, o que cair, deixa lá, para que os pobres venham. Ruth era uma dessas pessoas pobres, ela estava se beneficiando desse tipo de lei. Ela não tinha condições de subsistência, era pobre, então ela ia ao campo e ia colher ali o necessário para a sua manutenção diária, para o seu sustento. Então dá-se a entender nesta imagem que está registrado no livro de Ruth, de que existia uma pessoa responsável pela colheita. E o que Ruth ia fazendo? Qual que era a estratégia dela? E atrás dessa pessoa, por causa ela deixando espiga ou outra cair, Ruth pegava para comer, para levar para casa. Bom, felizmente a história de Ruth acaba bem. Lembre-se que ela casa com Boaz, e consegue aí ter o sustento da vida, porque casou com um homem, tem agora um marido que pode cuidar dela. Então a situação da mulher no Antigo Testamento era uma situação muito delicada. Ela ficava muito na dependência do homem, o marido. Morrendo o marido, a mulher ficava viúva. E o que ela faria? Se ela pudesse casar com Ruth, ótimo. Dá-se a entender que Ruth ainda era uma jovem. No decorrer do texto você vai lendo. Mas se uma senhora já de idade, como é que ia ficar? Ficava viúva e à mercê das benesses da sociedade, nesse tipo de situação aí, de ficar colhendo espigas, colhendo uvas que caem no chão, vivendo daquilo que pode catar. A verdade é essa. Então as viúvas, elas eram pessoas que eram muito fragilizadas socialmente. Uma outra figura, como disse, são três, viúva, segue-se o órfão. Os órfãos são outro exemplo de pobres. Como existia grande mortandade devido a pestes, lembre-se que as pestes eram muito comuns nestas épocas, não é só hoje, nós estamos experimentando, por exemplo, a peste da grande pandemia, que matou muita gente, mas não pense que estas pestes são coisas só do nosso tempo. Nos tempos antigos, por exemplo, teve a peste negra, que matou quase 1/3 da Europa. E também nas épocas medievais, em outros lugares, houve outros tipos de pestes. Nós atravessamos a nossa peste. E vez por outra, a humanidade sofre isso. Agora nós temos que lidar com a dengue. Então imagine, a mortandade já é grande conosco nessa época. Veja quantas milhares de pessoas morreram no mundo todo por causa da pandemia, por causa de um vírus. E olha que nós temos vacina, nós temos isolamento, temos uma ciência, temos uma farmácia. A pessoa está com dor de cabeça, ela corre lá, compra um dipirona, um paracetamol, ela vai se virando. Mas naquela época que não tinha esses insumos, o que ela fazia? Ficava sofrendo dor, ia se banhar no rio, ia tentar tomar um chazinho, ia ficar por isso mesmo, sem saber o que estava acontecendo, atribuindo a espíritos da floresta, se não fosse uma pessoa religiosa da aliança, ia ser pagão, e atribuir a outras forças essas maldades, essas pestes, coisas do gênero. Então era uma época muito difícil, esse período, que é do Antigo Testamento. No caso aqui, eram pessoas tementes a Deus, mas mesmo assim
os homens iam para as guerras, né, morriam, né, e outros males sociais. Portanto, não era raro que os pais fossem atingidos e seus filhos ficassem órfãos, porque o homem, ele ia na frente, digamos assim, para ganhar o sustento da casa. E era muito mais fácil, pela sua exposição, ele morrer. Ele morria. Bom, sem a tutela direta dos seus pais responsáveis, o destino dessas crianças era muito incerto. Jeremias, por exemplo, usou a palavra órfão como metáfora da situação de Israel após ser destruída por Babilônia, né? Quando a Babilônia vai e derruba Jerusalém. No livro de Lamentações, do capítulo 5, verso 3, Jeremias diz assim: somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. Ou seja, ele se sentiu extremamente desvalido, ele sentiu-se extremamente solitário, sem condições de recorrer a ninguém. Era um órfão. Esta é a metáfora que ele utiliza. Então, viúva e órfãos eram pessoas que representavam essa classe dos necessitados. Segue-se também uma terceira figura, que é o estrangeiro. O estrangeiro também era descrito como economicamente desfavorecido. Mas atualmente nós podemos aproximar o emprego dessa palavra com o dos refugiados de nosso tempo. Por exemplo, nós podemos nos lembrar, recentemente nós tivemos um grupo de refugiados da Venezuela que veio para cá. E essas pessoas encontraram o quê? Um Brasil onde o custo de vida é muito alto, um Brasil que não os recebeu tão bem quanto imaginaram que receberiam, porque o idioma é difícil, eles falam espanhol e nós falamos português, então tem essa barreira linguística também, tem a barreira cultural, né? O brasileiro ele tem uma espécie de comportamento que é diferente dos venezuelanos. Não só os refugiados venezuelanos, mas como temos muitos refugiados da Bolívia, por exemplo, que estão na região do Bom Retiro, cuidando dos seus afazeres, muito ligado à indústria têxtil, que vão lá, eles vão conseguir emprego costurando, né? Muitos bolivianos trabalham assim em São Paulo. Nós temos os angolanos, pessoas que vêm da África para cá, sofrem um agudo preconceito em São Paulo, em outras partes do Brasil também veio. Esses refugiados de hoje são os estrangeiros antigamente. Então as pessoas, imagine se você indo para uma terra sem ter parente, sem falar a língua das pessoas, não tendo emprego, como que você vai fazer para se virar, né? Ia ficar rendido. É o que acontece, o que acontecia com os estrangeiros dessa época. Tendo por diversos motivos, ter que deixar a sua própria terra, vem a nossa terra, naquele momento a terra de Israel, e espera de melhores condições. Mas como não fala o idioma, não conhece os costumes, leva-se tempo para assimilá-los, não raro se encontram em dificuldades financeiras também. São citados no anexo as viúvas e os órfãos. Tem um texto que diz assim: não oprimas o estrangeiro, o órfão e a viúva, lá em Jeremias capítulo 22, verso 33. E há um outro texto que diz assim: o perverso é descrito como aqueles que matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos, Salmo 90, verso 6. Devemos lembrar que Deus via a si mesmo como defensor desses vulneráveis, pois o Senhor, vosso Deus, é o Senhor dos senhores, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Desculpe, tempo seco, não? O que nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, que existiam muitos pobres na época de Israel, geralmente viúvas por causa do sistema patriarcal, órfãos por causa da grande mortandade que atingia muitos naquela época, também como hoje, mas talvez mais naquela época, e a questão dos refugiados, dos estrangeiros. Mas Deus queria que nós, quer que nós, aliás, tratemos essas pessoas com respeito e com generosidade. Há um texto belíssimo que diz assim para os israelitas: tratem bem os estrangeiros, amem os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, eles deveriam lembrar-se da sua antiga condição e se sensibilizar com aqueles que estavam passando necessidade. O que Deus espera conosco, de nós, é que nós nos sensibilizemos também
com aqueles que sofrem. Esse é um outro princípio, então, que é um mecanismo social para a justiça social. Há um segundo, que pode ser reduzido da seguinte forma: não ficar com a paga do jornaleiro, né? O que é o jornaleiro? É a pessoa que faz a jornada, né? Não é o jornaleiro que entrega jornal hoje em dia. Jornaleiro é de jornada, né? Antigamente as pessoas trabalhavam por dia. Lembre-se, por exemplo, da parábola que Cristo conta, a parábola dos talentos, onde sai um capataz para chamando as pessoas para trabalhar e negociando um talento para cada um no dia, né? No final do dia, para fazer o serviço. Diz assim um texto para nos ajudar nisso, que é Deuteronômio 24:13. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor, devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo ao dormir, ele seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Como eu disse, o jornaleiro, né, ele tinha, pessoa que tinha trabalho, tinha garantido por lei receber o seu salário no dia. Mas, se ele não tivesse trabalho, ele poderia penhorar. Aqui a penhora é uma capa, né? A ideia aqui é que uma pessoa estava tão pobre que ela penhorava a sua capa, né? O penhor, lembrando que é uma prática antiga, não se tendo dinheiro, é possível, possuindo um bem, deixá-lo como garantia, pegar um dinheiro, e de que reembolsaria o dinheiro emprestado. Até hoje, se eu não me engano, a Caixa Econômica Federal faz isso. Você vai lá, empenha um tipo de objeto, eles te dão dinheiro, e depois você resgata, né? Pagando o dinheiro que você deve a eles, você resgata o objeto, né? O penhor. Naquela época, se empenhava até a roupa. Então, aqui a ideia era que a pessoa está penhorando a sua túnica. Túnica era um tipo de lençol que as pessoas usavam na cabeça, grandão, né? Fica amarrado aqui. A gente vê os árabes com isso, né? Amarram aqui, colocam sobre si e vai até aos pés, e cobriam uma vestimenta de baixo, né? Tem um texto bíblico que Jesus diz isso: se alguém quiser te pleitear com você, querendo a sua capa, dele também a túnica. Não tem mesmo isso? Então, aqui, reformulando e corrigindo, se eu cometi alguma gafe, vou corrigir agora. O que se empenhava era a capa, tá? Não era a túnica, era a roupa de baixo, aquelas roupas longas. A capa vinha, obviamente, por cima, e essa capa as pessoas usavam para se aquecer à noite. Então fazia frio, pegava lá a sua capa e se cobria. Terminando o dia raiando, arrumava e ia fazer seus afazeres com a capa. Então ela servia tanto de roupa, vestimenta também, complementar com a túnica, mas também com cobertor. Essas pessoas eram tão pobres que elas empenhavam a túnica. Então, se por exemplo eu precisasse de dinheiro hoje para me alimentar, então eu falei assim: eu preciso de dinheiro, faz o seguinte, me arruma tanto, X, e eu penhoro aí a minha capa, te dou a capa. Aí daria a capa, por exemplo, para nosso irmão Joel aqui. Joel ficaria com a capa. Aí no final do dia, ele devolveria a minha capa. Mas se eu não devolvesse o dinheiro, mesmo assim devolveria, ou deveria devolver. A ideia do texto é que você deve devolver. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usar para dormir, e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor seu Deus. Então o Joel deveria se sensibilizar, me cobrando assim: olha, eu vim requerer o dinheiro seu, Ricardo. Eu falei: Joel, sinceramente eu não consegui te reembolsar. O que ele deveria fazer? Deveria então devolver a minha túnica, gentilmente, generosamente, e aí perdoar a minha dívida, que não deveria ser muito, uma vez que a túnica por um dia deveria ser pouca coisa. A ideia é que a pessoa que é muito pobre, né, ela não empenhou um boi, né, ela empenhou uma túnica. Boi naquela época custava como se fosse um carro novo hoje. Então eu deveria me sensibilizar com uma situação degradante da pessoa, ao ponto dela penhorar a roupa do corpo.
Então eu não posso tratar ela com severidade. E a mesma coisa hoje alguém chegar e falar, me arruma R$1, de noite eu te devolvo. Gente, R$1. Se você cobrar essa pessoa R$1 à noite, você é muito pequeno. Então, toma até 2, né? Por exemplo. É esse aspecto que o texto está dizendo. Né? Quando a pessoa te pede alguma coisa muito módica, muito pequena, muito simples, você não deve ficar com ganância. Não, tome aqui, pode ficar para você. É esse espírito que o texto está fazendo alusão. Então, uma pessoa pobre dificilmente conseguiria ganhar recursos suficientes para promover sua subsistência, nesse caso deveria ser devolvido. O bem-estar físico de alguém que requer tão pouco para a subsistência deveria ser visto como uma ação feita ao próprio Deus. Seria considerado um ato de justiça pelo Senhor, não passaria despercebido por Ele. Essa afirmação é um estímulo ao bem social. Então, a sociedade tinha esse mecanismo de fazer com que você se sentisse bem em fazer o bem, né? Por exemplo, isso é quase uma propaganda, né? Tem uma propaganda parecida com isso. Agora, eu chamo a atenção para um outro tópico, que é nós devemos evitar extremos. Uma coisa é que existam pobres, outra coisa é espiritualizar a pobreza. Então, são duas coisas diferentes. Vamos ver como isso pode acontecer. Vemos exemplos bíblicos demonstrando que Deus preocupa-se com o atendimento que os mais fragilizados economicamente e socialmente, os pobres, recebem. Isso é um assunto. Agora, uma outra postura é entender que o cristianismo deve reduzir-se à filantropia. Ou seja, então o cristianismo vai ficar nisso. Não. Os mais pobres são importantes para nós, mas precisamos olhar o quadro todo para evitar distorções. Creio que isso ficará mais claro ao respondermos a algumas perguntas que se seguem. Por exemplo, pergunta: quem são os pequeninos do texto que eu vou ler? São os pobres? Vou ler agora o texto. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Algumas pessoas pegam textos como esses e dizem que os mais pobres são os pequeninos nesse texto, pessoas que representam a Jesus, uma vez que a parábola faz uma associação entendida nesse texto. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Jesus diz isso em Mateus 25:34. Seriam esses pequeninos os pobres? Vamos deixar que Kevin DeWong e Greg Gilbert, autores do livro Qual a Missão da Igreja, respondam. Então tem uma contribuição muito interessante na fala desses dois autores. Diz assim, palavras deles: reconhecemos que Jesus era um homem de dores, portanto é totalmente apropriado entender que os que sofrem podem se identificar com Jesus de maneira especial, mas o restante do Novo Testamento é o corpo de Cristo que representa Cristo na terra, e não os pobres. Cristo em nós é a promessa do Evangelho para aqueles que creem, e não para aqueles que vivem em certa condição econômica. E ainda conclui: é evidente que nesta passagem Jesus estava falando dos discípulos. O contexto é o envio dos discípulos por parte de Jesus para realizarem um ministério itinerante. Em face à perseguição e de um mundo hostil, Jesus quer estimular seus seguidores a cuidarem dos ministros viajantes, não importando o custo. Então, quando alguém usa essa frase, eu já vi alguns autores usando essa frase, a seguinte expressão: Jesus Cristo, ele caminha no mundo disfarçado dos mais pobres. Parece uma frase bonita, esteticamente até é, mas não é bíblica. Porque quem representa Cristo na terra não são os mais pobres, é a igreja. É isso que o texto está dizendo. Então, quem são esses pequeninos irmãos? É a igreja que sofre. São aquelas pessoas que pregavam o evangelho e eram perseguidas, e a igreja estava sendo estimulada a ajudar essas pessoas na sua subsistência. Por isso precisamos tomar cuidado com algumas expressões sequestradas por esta ideia de filantropia, de ajudar os mais pobres, e dizer que só isso é espiritual. Não é. A igreja, ela representa Jesus Cristo, ela é espiritual. Os pobres têm a sua importância e nós devemos ajudá-los, pelo amor de Deus, é claro que sim,
mas não podemos confundir as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ajudar os pobres, outra coisa é divinizá-los. Isso são duas coisas diferentes. Uma outra expressão importante, uma outra pergunta: Lázaro foi para o céu por ser pobre? Algumas pessoas dizem que sim. Vamos ler o texto. Está em Lucas 16, 22. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então vamos para a resposta à pergunta de cima, que é se Lázaro foi para o céu por ser pobre. A resposta é não. A história sobre o rico e Lázaro não é uma história sobre luta de classes, né? Como algumas pessoas gostam de colocar. Não, mostra um homem, o rico, que foi incapaz de sensibilizar com a condição de um semelhante que diariamente estava diante da sua vista, entregue às corrupções do mundo. Lembre-se que os cães iam lamber as chagas, né, de Lázaro. E também ele estava, Lázaro, entregue às rudezas do orgulho do próprio homem caído. Ou seja, tudo que Lázaro queria é comer as migalhas da mesa do rico. E parece que o rico não estava tão disposto a ser gentil com Lázaro. Com essa história, Lucas demonstrava que queria desconstruir o mito de que pessoas ricas eram necessariamente espiritualmente abençoadas. A riqueza era vista pelos judeus como uma espécie de bônus divino, uma recompensa de Deus para as pessoas que eram aprovadas por Ele. Lucas demonstra que isso não era tão simples assim. Então existia sim este mito: olha, Deus abençoou muito fulano, por isso que ele é rico. Tanto é que algumas igrejas, entre aspas, neopentecostais, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas, porque a igreja presbiteriana do Brasil considera como seita essas neopentecostais, elas acreditam que a prosperidade financeira é uma marca de espiritualidade, e a Bíblia não concorda com isso. Outro detalhe dessa história é notar que a personagem rico, que não tem nome na história, embora demonstre desconforto com sua situação, desconforto é o mínimo, né? Ele estava queimando lá no Hades, né? Não questiona Abraão por sua estadia lá no Hades. Ele simplesmente pede para que os tormentos sejam brevemente mitigados, diminuídos, pelo curto espaço de tempo que Lázaro molhasse o dedo com água para aliviar. É só isso que ele pede. Mas o rico não está reclamando: ei, pai Abraão, eu estou aqui injustamente. Ele não fala isso. Ele só diz: fala para Lázaro molhar lá o dedinho para me ajudar. Ele sabe que, de acordo com a lei de Deus, ele merecia estar lá. Portanto, a história não é sobre ser pobre e ir para o céu, e sim que o leitor esteja advertido que não pode fazer de sua riqueza um ídolo. Esta é a ideia. Está lá em Lucas 16, 13, que não podeis servir a Deus e as riquezas, e assim desprezar aqueles que têm ou que possuem a semelhança do verdadeiro Deus, né? Então Lázaro, o rico, aliás, né, retificando o rico, ele acaba fazendo da sua riqueza um tótem, um ídolo, e despreza quem de fato possui a imagem de Deus, que é Lázaro. Há uma inversão de valores. Ser rico ou ser pobre, portanto, não é garantia de agradar a Deus. Pessoas ricas foram fiéis a Deus e a sua palavra, como Abraão, Davi e tantos outros. Assim como as pessoas pobres também foram fiéis a Deus e a sua palavra, como o profeta Elias, João Batista, entre outros. Sermos aceitáveis a Deus e pertencermos à sua igreja e nos encontrarmos com Jesus Cristo, fiéis da sua palavra, e de fato é o que importa, tá? Isso são as considerações finais, que o tracinho ficou embaixo, mas é em cima do ser rico, tá? Não está na outra página. Então, no texto de hoje, nós vimos algumas coisas, eu vou recapitular. A primeira é que Deus se importa com os pobres. Prova disso é que criou mecanismos sociais para que a sociedade se sentisse sensibilizada em acudi-los à necessidade. Então, o primeiro item é que, se eu tivesse um campo, eu era proibido de extrair tudo deste campo para o meu sustento. Aplicando para os dias de hoje, eu preciso olhar para aquilo que eu recebo e perguntar, olhando para o meu salário: quanto disso está indo para os pobres, mais pobres do que eu? Eu estou dando esmolas? Eu estou ajudando uma sociedade beneficente? Eu estou ajudando um trabalho missionário? Eu preciso me perguntar, né?
Isto seria aplicando para o dia de hoje isso. Outra coisa, nós também precisamos tomar cuidado para termos uma sensibilidade, não apenas com as pessoas que estão mais carentes, mas também se não somos muito rigorosos para com aqueles que nós emprestamos, por assim dizer, né? Somos tão muquiranos, né? E se não podemos ser um pouco mais generosos, simplesmente deixar passar, doar, né? Como foi a questão da capa. Por outro lado, nós precisamos evitar extremos. Hoje em dia existe toda uma campanha para divinizar o pobre. O pobre precisa de auxílio, mas precisamos entender que ajudar o pobre é um mandamento divino, e não que a pobreza em si é uma condição espiritual. Não, são coisas diferentes. Precisamos evitar isso. E com certeza, ajudando os pobres, estaremos fazendo aquilo que Deus quer que façamos, para a glória de Deus, que é isto que importa. Que Deus nos abençoe e que possamos cada dia mais crescer no conhecimento do Senhor. Amém.